Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor João e nessa é a nossa aulinha de hoje falando sobre corrente elétrica. Lembrando que o conteúdo dessa aula ele está disponível no livro didático na unidade 2, capítulo 3, entre as páginas 66 e 73. O link, assim que eu gravar a videoaula e postar no YouTube, eu coloco para vocês o link completo aqui. Bom, até a última aula nossa, nós falamos sobre eletrostática, ou seja, o estudo das cargas elétricas isentas de movimento, por isso eletroestática, né? Agora nós vamos falar de eletrodinâmica. Eletrodinâmica a gente introduz com corrente elétrica, é quando a gente começa a falar das cargas elétricas em movimento, tá? E cargas elétricas em movimento, a grandeza física que relaciona isso é a corrente elétrica. Bom, definimos corrente elétrica como qualquer movimento líquido de cargas elétricas de uma região para outra ou de um ponto para outro. Lembrando que quando nós falamos de cargas elétricas, nós estamos nos referindo tanto a cargas elétricas positivas quanto cargas elétricas negativas. No entanto, como a gente já discutiu, inclusive na época que nós tivemos aulas presenciais, né, de maneira geral, quem se movimentam são os elétrons. Por quê? Primeiramente porque eles são mais leves e são mais facilmente retirados do átomo, né? Os prótons, para a gente conseguir retirar um átomo de um próton, isso demanda muita energia. Então, na grande maioria das vezes, o movimento de cargas elétricas são os elétrons, né? Então, por isso, corrente elétrica. Bom, num metal comum, os elétrons podem se movimentar livremente, né? Isso se deve pelo fato do tipo de ligação que eles são formados, esses materiais, que são as ligações metálicas. Nas ligações metálicas, os elétrons eles podem se movimentar livremente, tá? Isso é uma característica da ligação química metálica. No entanto, o movimento desses elétrons ele é totalmente caótico. O que significa isso? O que significa que eles movimentam totalmente aleatoriamente. Um está para cima, o outro indo para baixo, um indo para a esquerda, o outro indo para a direita, né? Às vezes um elétron ele sobe, desce, vai para a esquerda, vai para a direita, né? Então é um movimento totalmente caótico, de forma que quando eu penso lá no final ou no fluxo efetivo, né? Se eu tenho dois se movimentando para a direita, eu vou ter dois se movimentando para a esquerda. Então a carga elétrica resultante nesse caso ela vai ser zero, né? Então eu não tenho uma corrente elétrica, né? No entanto, se eu aplicar um campo elétrico, né, nesse meu material metálico, consequentemente as cargas elétricas elas vão ficar sujeitas à ação de uma força elétrica, que é dada por essa equaçãozinha aqui, né? Então, ó, se eu tenho lá elétrons têm carga elétrica. Se eu aplico um campo elétrico, essa equação aqui a gente já tem ela no caderno, né? Então, se eu pegar um elétron que tem carga e aplicar um campo elétrico, como resultado eu vou ter uma força elétrica. Então, essa força elétrica ela vai fazer com que as cargas elétricas que antes se movimentavam totalmente caótico, né, agora elas vão se movimentar preferencialmente em uma direção. Não significa necessariamente que todas irão nessa direção bonitinho, mas elas estarão se movimentando preferencialmente numa direção. Aqui tem um exemplo, por exemplo, de um material condutor sem o campo elétrico interno. Então imagine que o elétron ele estaria aqui no ponto 1 e aí ele vai se movimentando. Esse movimento ele é caótico, né? Isso porque esse elétron ele vai colidindo com os átomos que compõem o material, né? Então por isso ele faz esse movimento totalmente caótico. Só que quando eu aplico o campo elétrico, né? Então eu apliquei um campo elétrico aqui, né? E aí, ó, o que antes ele ia estar numa posição P2, né? Então quer dizer, ele saiu daqui e chegaria aqui. Se eu aplicar o campo elétrico, ele sai daqui e chega aqui. Então a gente percebe que teve uma direção preferencial que esses elétrons se movimentaram, né? Então essa mudança, né, essa orientação de forma que eles se movimentem numa direção preferencial
é o que a gente cria, né? A gente, é o que cria o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Então os elétrons num material metálico eles se movimentam caoticamente. Se eu aplicar um campo elétrico ou uma diferença de potencial, porque o campo elétrico a diferença de potencial depende do campo elétrico, né? Então nesse caso eu vou ter um movimento numa direção preferencial, surgindo então uma corrente elétrica. Bom, aqui está o que eu havia dito, né? Então, se eu aplicar um campo elétrico, né? Imagina o campo elétrico, ele está orientado da direita para a esquerda aqui, né? Ou seja, é como se eu tivesse esse lado aqui positivo e esse lado negativo, né? Como eu tenho elétron, que elétron é carga negativa, então, ó, ele vai se repelir com os elétrons que estão aqui e vai ser atraído com a parte positiva que estaria de cá, né? Então, seria, por exemplo, né, se eu tivesse uma bateria, né, esse fio, esse pedaço de fio conectado a uma bateria, que seria o polo negativo aqui o polo positivo. Então o elétron ele vai ficar sujeito a uma força, né, que vai fazer com que ele se movimente preferencialmente nessa direção e sentido, surgindo então uma corrente elétrica. Bom, nos materiais, o sentido da corrente elétrica é estabelecido o seguinte, né? Nos materiais metálicos, a corrente elétrica é formada pelo fluxo de elétrons livres que se deslocam do menor potencial para o maior potencial, né? Eu acabei de explicar ali em termos do campo elétrico, né? Vamos ver isso daqui. Este seria então o sentido real da corrente elétrica, né? Lembrando, a corrente elétrica ela vai do menor potencial, ou seja, do negativo, né? Lógico, eu estou falando aqui de elétrons, né? Então, se é negativo é porque tem elétrons. Então, os elétrons vão sair do negativo e vão para o positivo. Então, esse é o sentido real da corrente, né? No entanto, convencionou que o sentido da corrente elétrica seria o sentido do campo elétrico, ou o sentido indicado pelo campo elétrico, né? Que aí, nesse caso, ele vai do maior potencial para o menor potencial, né? Então, o sentido real é do negativo para o positivo. Agora, o sentido convencional, ele vai do positivo para o negativo. Só ilustrando aqui, né? Então, imagine, né, que eu coloquei um fio, né? Conectei as extremidades de uma bateria através de um fio, né? Então, a gente sabe que ali vai ser gerada uma corrente elétrica, né? Bom, essa corrente elétrica, né, efetivamente o que acontece? Elétrons saem daqui e migram para cá, né? Então, sai do negativo e vem positivo. A lupa indica isso, né? Então aqui a lupa ilustra que eles estão indo do negativo para o positivo. Então esse é o sentido real da corrente elétrica. No entanto, a gente não adota esse sentido, a gente adota o sentido do campo elétrico, né? Como é que é o campo elétrico? Ele não é saindo do positivo e entrando no negativo, né? Então saindo do positivo e entrando no negativo. Então esse é o sentido do campo elétrico, né? Então a gente adota esse sentido como sendo o sentido da corrente elétrica, né? Por mais que os elétrons estejam saindo do negativo e vindo para o positivo, quando a gente vai falar em corrente elétrica, a gente vai pensar que o sentido adotado é o sentido que vai do positivo para o negativo, ou seja, não é necessariamente o sentido da corrente elétrica, mas sim o sentido do campo elétrico que eu vou adotar, né? Então, só lembrar, o sentido real da corrente, esquece, nós vamos pensar no sentido convencional. Qual é o sentido convencional? É quando o sentido que vai do positivo para o negativo, tá? Bom, como é que eu faço para calcular a intensidade da corrente elétrica? Lógico, né? Corrente elétrica é a medida de cargas elétricas em movimento. Mas como é que eu sei que as cargas elétricas estão se movimentando, né? Basta pensar que num determinado momento a carga vai estar numa posição, em outro momento ela vai estar em outra posição, então eu tive uma transferência de carga de um ponto para outro num certo intervalo de tempo, né? Então, ó, a corrente elétrica I, a gente vai usar a letrinha I para lembrar a corrente elétrica, corresponde ao fluxo de cargas elétricas, que é claro, quando a gente fala carga elétrica, a gente vai pensar em elétrons, ou seja, a quantidade de carga elétrica ΔQ que atravessa uma seção transversal S num certo intervalo de tempo, isso num fio, né? Aqui eu coloquei essa ilustração, né? Então, ó, aqui é um pedaço de fio, né? Daqui até aqui é um pedaço de fio. Necessariamente aqui eu teria como se eu tivesse conectado ao polo negativo de uma bateria,
né? E aqui eu estaria conectado ao polo positivo dessa bateria, né? Então, o sentido real da corrente é indo do negativo para o positivo, mas o sentido convencional é o contrário, né? Então ele vai do sentido positivo para o negativo. Então está aqui ilustrado na figura, né? Então, se eu pegar uma seção transversal aqui, né, como se eu fizesse um corte reto no fio e contasse quantos elétrons estão passando ali e marcasse o intervalo de tempo que eu utilizei para fazer isso, eu consigo determinar a corrente elétrica, né? Então, a intensidade da corrente elétrica que passa nesse fio condutor, por acaso, vai ser I, que é a corrente elétrica, é o ΔQ, ou seja, a quantidade de cargas que vai passar por aqui, num certo intervalo de tempo. Então, essa é a equaçãozinha da corrente elétrica, I é igual ao ΔQ sobre ΔT. Lembrando que o I é a corrente elétrica e ΔQ é a quantidade de carga que atravessa o condutor. A unidade de carga elétrica é Coulomb, dividido por ΔT, né? Tá aqui embaixo. Quem é o ΔT? É o intervalo de tempo. O ΔT, lembrando, ele precisa estar em segundo. Então, aqui precisa estar em Coulomb e aqui em segundo para que eu faça esse cálculo de forma correta. Bom, além disso, a corrente elétrica ela pode ser de dois tipos, né? Eu posso ter a corrente elétrica contínua e a corrente alternada, né? A corrente elétrica contínua ela é caracterizada pelo fato de que as cargas elétricas elas vão se deslocar num único sentido. Então tá aqui, a corrente elétrica ela vai ser sempre positiva, tá? E a corrente alternada ela é produzida quando o campo elétrico que produz é alternado, né? No caso, por exemplo, nas nossas residências, né? A corrente elétrica que alimenta o circuito é uma corrente elétrica alternada e ela tem uma frequência de 60 Hz. Então, quando você compra um equipamento lá, você vai ver que está escrito lá a frequência 60 Hz, né? Bom, então aqui a gente vê que a corrente é contínua, né? À medida que o tempo passa, né, ela não está modificando. É claro que ela até poderia aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, né? Ela deixaria de ser contínua? Não. Por quê? Porque nesse caso aqui, ela tem um único sentido, né? Ela não está mudando o sentido. Ela está aumentando ou diminuindo, mas ela não está mudando o sentido. Para mudar o sentido, ela tem que atravessar essa linha aqui, né? Então, lembrando que aqui em cima é positivo, né? E aqui embaixo é negativo. Se ela for do positivo para o negativo e voltar do negativo para o positivo, aí essa corrente se caracteriza como corrente alternada, né? A corrente alternada, CA, é produzida quando o campo elétrico que a produz é alternado. Eu acabei de falar isso aqui. Então, ela vai para um máximo positivo, depois ela inverte, passa no zero e vai para o negativo. Então é como se ela fizesse isso, ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aqui ela é alternada, porque ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ora é positiva, ora é negativa. Bom, simbolicamente a gente utiliza aqui, só que aqui está invertido, tá? Isso aqui é corrente alternada, então corresponde a isso aqui. E aqui a corrente contínua corresponde a isso daqui, tá? Lembrando que o AC é o mesmo que corrente alternada, né? Que está aqui. Vem do inglês alternate current, né? E o DC, que é a corrente contínua, é o direct current, né? Então a simbologia é essa aqui, só lembrar, isso aqui é uma onda, né? Então é característico de alguma coisa que tenha frequência oscilante, né? E aqui é o direct current ou corrente contínua, utiliza essa simbologia para representar, tá? Só uma curiosidade, aqui é AC e aqui é DC, né? Esse AC mais esse DC seria o AC/DC, que é o nome de uma banda, não me lembro se ela é americana, né? Uma banda de rock chamada AC/DC, tá? Bom, uma análise gráfica, né? Me leva ao seguinte, né? Se eu tenho aqui uma corrente, né? Então imagina, eu tenho uma corrente. Se essa corrente é contínua, tá aqui o ΔT, né? À medida que o tempo está passando, se eu olhar aqui, eu tenho uma figura que está aqui pintado em cinza, né?
essa figura geometricamente ela é um retângulo, de tal maneira que para calcular a área de um retângulo eu faço a base vezes a altura, né? Bom, a base vai de T1 até T2, ou seja, a base é o próprio ΔT. E a altura é essa altura aqui, mede quanto? Mede I, ó. Então, ó, de T1 até T2, né, isso vai me dar um ΔT. E aqui, ó, essa altura aqui, ó, né, para calcular a área, eu vou base vezes altura, é o próprio I. Então vai ficar I vezes ΔT, ou ΔT vezes I. Mas lembrando que essa equaçãozinha, ou esse produto I vezes ΔT, me dá o ΔQ. Porque se eu pegar esse ΔT aqui, ó, e passar dividindo, eu vou ter I que é igual ΔQ sobre ΔT. Tá? Bom, uma análise disso, né, me leva a pensar o seguinte, que se eu quiser calcular a área, desculpa, a carga, basta eu calcular a área, né? Então ΔQ ele é numericamente igual ao S, tá? Então ΔQ é numericamente igual a S. Ou seja, se eu calcular essa área S aqui, ó, né, eu acho o ΔQ. E isso se aplica para qualquer outra figura, né? Se eu tiver, por exemplo, uma corrente que está oscilando aqui, né, ela não é alternada, que ela não está passando negativa, ela está apenas oscilando. É claro, aqui para calcular essa área é um pouco mais complexo, mas é totalmente passível de se calcular. Então, se eu calcular essa área aqui, beleza, essa área ela é numericamente igual à quantidade de carga, o ΔQ, tá? Bom, tem alguns exercícios propostos para vocês, eles aparecem na página 72 do livro, tá? É só dar uma conferidinha lá. Tem uma parte que ficou aqui no slide que eu acabei não colocando, tá? Esse delta aqui, ó, só lembrando, tá? Que esse delta aqui nada mais é do que a primeira equaçãozinha que a gente viu, tá lá no caderno. Quem que é o delta aqui? Na verdade, é o número de portadores vezes a carga elementar, né? Então, ΔQ é igual a N vezes o E. Lembrando que esse I aqui é aquele valor lá, 1,6 vezes 10 a menos 19. E outra coisa que eu esqueci aqui, né, que eu coloco depois lá no PDF para vocês, é que a unidade de corrente elétrica é o ampere, tá? Jean-Marie Ampère, que foi o cientista que descreveu alguns trabalhos acerca do eletromagnetismo. Então, por isso que é chamado de Ampère, Jean-Marie Ampère. Ok, pessoal? Então, não esqueçam, tá? Tem alguns livros, alguns exercícios que aparecem lá no final do livro, tá? Página 72. Resolvam lá, por favor, tá? Bom trabalho para vocês.